Moradores de São Luís enfrentam transtornos com nova paralisação dos rodoviários. Segundo o SET, a Prefeitura de São Luís é a responsável pela crise no transporte. Polícia Federal investiga fraude no cadastro de eleitores no estado do Maranhão. Sismógrafos registram temor de terra de magnitude 4.1 na região de Caxias. E veja ainda, Força Aérea Brasileira vai fechar espaço aéreo em Alcântara para o primeiro teste do foguete sul-coreano. Boa noite, hoje é sexta-feira, 14 de novembro. Eu sou o Daniel Gonçalves e o Band Cidade começa agora. Paralisação de rodoviários deixa bairros sem ônibus na manhã desta sexta-feira. Demissões em massa e atraso salarial agravaram a crise do transporte na capital maranhense. Os trabalhadores cruzaram os braços logo cedo na porta da garagem da empresa 1001 no bairro Forquilha. Nenhum ônibus saiu para circular. O movimento acontece depois da demissão em massa de cerca de 230 funcionários. Mineia é uma dessas. Depois de 24 anos na empresa, foi demitida sem explicação. Em primeiro lugar, a gente não teve nenhum tipo de que nós ia ser demitido. Simplesmente nós chegamos dia 1º de novembro e nossa demissão estava tudo baixinha para nós assinar. Então, nós temos mês trabalhado, temos um ticket de alimentação, tem um vale, o plano de saúde 6 meses que não pagam, 8 anos que não depositam o FGTS, entendeu? Nós estamos sem direito a nada, nada. Durante o ato, os ânimos ficaram acalorados quando representantes da empresa chamaram alguns trabalhadores ativos para dialogar. Não pense uma empresa que nem essa, e que está passando dificuldade, vai receber tudo não, meu irmão. Não vai. Não vai, porque eu já sei o que eu estou falando. Não vai, nem na justiça obriga a pagar tudo de uma vez. Nem a justiça faz isso. O que pode é ter alguma proposta decente e que vocês aceitem. Não é o sindicato não. Tá bom? Beleza? Beleza. Eles deram uma demissão em massa pra gente. Aí quando chegou no dia 10, ele disse que não tinha dinheiro pra nos pagar, entendeu? FGTS não tem um centavo na nossa conta, tem 9 anos, não tem um centavo. Aí tudo deles, a reunião é entre 4 paredes. Tudo dele é entre 4. Aí quando vem de lá, vem com uma proposta, por que ele não chega aqui entre nós e fala pra todo mundo? Por que tudo é em 4 paredes? Por quê? Tantos anos de empresa e despacha a gente assim como um cachorro. Nem cachorro, animal, não tá sendo tratado igual nós. Que é isso? O movimento também ocorre por causa de atraso salarial, não pagamento de férias e da ausência do ticket de alimentação e do plano de saúde, que, segundo os trabalhadores, não estão sendo cumpridos. Aos demitidos, falta o pagamento da rescisão. Estas cobradoras foram desligadas no ano passado e até hoje afirmam que não receberam tudo o que deveriam. No mês de outubro do ano passado, fomos 110 pessoas demitidas. Saímos com a rescisão, enganadas, mas sim, né? E estamos aqui também a respeito dos 40% e 7 anos de FGTS atrasado, de 2017 a 2024, e não tivemos resposta. A 1001 é responsável por atender toda a região do Quatraque e operar em linhas que passam pela região central de São Luís. Com a paralisação total, moradores de mais de 20 bairros acordaram sem transporte. Entre as áreas mais afetadas também estão Ribeira, Vila Quiola, Parque Vitória, Parque Jair, Vila Lobão, Pedra Caída, Ipenturu e Forquilha. O impacto também atinge municípios da região metropolitana, já que muitas linhas interligam bairros aos terminais. O sindicato afirma que a categoria não tem previsão de voltar ao trabalho enquanto não houver resposta do consórcio e garantia de que os direitos dos trabalhadores sejam assegurados. Pois é, até agora a gente está aqui desde 3 horas da manhã, até agora nem um telefonema, nem uma reunião marcada, nada. E a gente vai continuar aqui até que se resolva. São afetados mais ou menos? São aproximadamente 20 linhas que ficaram hoje sem, né, esse serviço prestado pela empresa, porque ninguém sabia, foi pego de surpresa, então esses bairros estão aí a mercê, né, faltando esses ônibus para rodar.
Dentro do Grupo 1001, outras empresas operam no transporte público de São Luís. Há ainda a informação de que algumas delas teriam mudado de proprietário, mas até agora não houve posicionamento oficial para todos os trabalhadores. A paralisação acontece às vésperas da segunda etapa do Enem, marcada para o próximo domingo. Candidatos que vivem nessas regiões podem enfrentar transtornos para chegar aos locais de prova, caso a situação não seja resolvida até lá. Por meio de nota, o Sindicato dos Rodoviários informou que os trabalhadores da empresa 1001 seguem paralisados por causa de salários atrasados, férias e rescisões não pagas, além da falta de ticket de alimentação e plano de saúde. A entidade diz que a greve só termina quando todos os pagamentos forem regularizados. E também por meio de nota, o SET informou que a crise no transporte é causada pela falta de repasse da Prefeitura de São Luís, que está devendo cerca de 7 milhões de reais em subsídio. Segundo o sindicato patronal, sem esse pagamento, existe risco de paralisação de todo o sistema. E a Polícia Federal desencadeou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira a Operação Privilégio. O alvo, um esquema de corrupção e fraudes no cadastro de eleitores em São Luís e São José de Ribamar. A investigação começou depois que a Corregedoria Geral do TRE comunicou irregularidades em um posto de atendimento na capital, onde registros de eleitores do interior foram feitos de forma suspeita. Segundo a PF, há indícios de que um ex-colaborador do tribunal atuava como peça-chave no esquema. Ele teria recebido pagamentos para inserir documentos e dados falsos no sistema da Justiça Eleitoral, atendendo a interesses de grupos políticos. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por determinação da Justiça Eleitoral, nas cidades de São Luís e São José de Ribamar. Com material apreendido, a Polícia Federal espera avançar nas investigações e descobrir detalhes relacionados a todos os suspeitos. Eles podem responder por corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos em sistemas de informação e associação criminosa. Sismógrafos instalados no Piauí registraram na noite desta quinta-feira um tremor de terra de magnitude 4,1 na região de Caxias, leste do Maranhão. Segundo o Observatório Sismológico, o abalo ocorreu às 22h07. O epicentro localizado a cerca de 59 quilômetros da sede do município, na zona rural, próximo à bacia sedimentar do rio Parnaíba. Até o momento, não há registro de danos. Apesar disso, o tremor foi sentido por vários moradores em várias cidades do leste maranhense, como São João do Soter, Parnarama e comunidades rurais de Presidente Dutra. O professor do Departamento de Geografia da UEMA, o Dr. Luiz Jorge Dias, falou sobre o caso. É importante dizer que essa região leste do estado do Maranhão, como por exemplo Caxias, São João do Soter, Timon, são áreas muito importantes do ponto de vista geológico, justamente porque são áreas que têm muitas dessas falhas, dessas fraturas e desses lineamentos, que vão fazer inclusive com que o relevo seja um pouco mais ondulado. Tá? Então essas áreas, elas têm uma coisa muito forte chamada de pressão, tá? Uma pressão geológica de cima para baixo e um alívio também da terra em termos de camadas que estão ali muito mais abaixo da superfície, 6, 7 quilômetros no mínimo, até 40, 50 quilômetros de profundidade, e isso vai proporcionar com que de tempos em tempos nós tenhamos alívios dessa pressão. E esses alívios são ocasionados por abalos sísmicos, ou na realidade eles se traduzem como abalos sísmicos. Esses abalos eles são considerados de 0,1 na escala Richter até mais ou menos 5,5 na escala Richter, são considerados de mínimo a pequeno poder destrutivo. Tá? Agora, abalos acima de 5,5, chegando até 7, são de médio poder destrutivo. Até o presente momento, no estado do Maranhão, pelo menos nos últimos 115 anos de medições de abalos sísmicos em nosso território, nós nunca chegamos a abalos superiores a 5,1. Tá? E isso é muito importante, porque diz que nós estamos sujeitos, claro, à ocorrência deles. Tem várias ocorrências somente nos últimos 10 anos, em várias porções, em vários terrenos do estado. Contudo, tá?
Nesses últimos 10 anos, nós nunca tivemos nenhum abalo considerado destrutivo, ou seja, acima de 5,5 na escala Richter. Acidentes em áreas de obras voltam a acender alertas em São Luís. Agentes de trânsito foram atingidos em serviço e a causa, mais uma vez, aponta para imprudência ao volante. Às margens do elevado ainda é possível ver restos dos veículos envolvidos no acidente. Eram cerca de 3h44 da madrugada, quando um veículo da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes foi atingido por outro em plena Avenida Jerônimo de Albuquerque. Toda a dinâmica foi registrada por câmeras de segurança da região. A área estava sinalizada por causa de uma obra que acontecia ali. No momento do acidente, 2 agentes trabalhavam na via. Um deles precisou ser levado ao hospital. O teste de alcoolemia confirmou que a condutora do carro havia ingerido bebida alcoólica e foi encaminhada para a delegacia. Em dezembro do ano passado, outro agente foi atropelado na região da Curva do 90. O guarda Edivaldo Barbosa, de 60 anos, estava prestes a encerrar o turno quando foi atingido por um veículo em um trecho interditado por uma obra de drenagem profunda. Segundo testemunhas, o motorista responsável pelo atropelamento furou a barreira de sinalização e bateu no agente e no carro da SMTT que estava estacionado. Com o impacto, Edivaldo foi arremessado cerca de 5 metros. O motorista envolvido teria se recusado a realizar o teste do bafômetro, mas foi conduzido à delegacia por suspeita de embriaguez. As ocorrências chamam a atenção para o risco do álcool ao volante e para a necessidade de respeitar áreas de obras sinalizadas. Para o condutor ficar atento, tem que ter uma boa comunicação visual. Ele precisa saber que naquele trecho está tendo obras, não pode ser abrupto, porque o carro ele tem, pela inércia, dificuldade de parar, não é? Então, dependendo da velocidade que ele venha, dependendo do nível de visão, isso poderia acontecer até de uma forma muito mais grave, porque foi dentro de uma trincheira, de um túnel. O indivíduo sob alteração da sua percepção, ou seja por álcool ou por substância psicotrópica, até medicação, né? Algumas condições que o condutor deve saber, ele tem que evitar a direção e ele não consegue perceber. E aí já é um caso que nem adianta sinalizar. Um homem foi preso suspeito de participar do assalto a um depósito de bebidas no Quatraque 2, aqui em São Luís. As imagens de câmeras mostram 2 criminosos armados rendendo o dono do estabelecimento e roubando dinheiro, celulares e joias. Com a ajuda de rastreador de um dos aparelhos, a polícia localizou e prendeu Luan dos Santos Gonçalves na cidade operária. Ele confessou o crime e apontou onde estava a arma caseira usada no assalto, além de objetos roubados. Todo o material foi apreendido e entregue na delegacia da cidade operária. O outro suspeito já foi identificado e segue foragido. A seguir no Band Cidade, espaço aéreo em Alcântara será fechado para o lançamento de foguete sul-coreano. Em instantes, nós voltamos já. Obras no campo da Vila Nazaré, em Passo do Lumiar, geraram polêmicas e divide a comunidade entre quem defende o campo completo e quem apoia a nova estrutura que foi apresentada pela Prefeitura. Foi no campo da Vila Nazaré, em Passo do Lumiar, que o pequeno Maurício, de apenas 10 anos, descobriu o que é disciplina, trabalho em equipe e esperança. O menino que sonha em ser jogador profissional treina na escolinha de futebol da comunidade, através do projeto social Grupaço, mantido pelos próprios pais dos atletas. Eu desejo que nosso campo não acabe nosso campo, porque aqui a gente treina, a gente aprende, tira as crianças da droga, da rua, de todo o mal, que tem muita gente mal hoje em dia aqui no campo, aqui na região, no Maranhão, em São Luís. E nós queremos que você deixasse nosso campo aqui, o prefeito Fred Campos, porque é onde a gente aprende educação aqui. Até na escola a gente melhorou com o nosso projeto aqui do Grupaço, nós estamos bem melhor agora. Se você não tirasse o nosso campo, nós íamos continuar aqui. Já estamos 6 anos aqui, desde 2019, nós queríamos o melhor pra gente. Mas nessa quarta-feira, em vez de atletas ou futuros atletas, o campo da Vila Nazaré reuniu manifestantes. Gente que confiou na promessa do prefeito da cidade, mas que está preocupada com uma suposta alteração do projeto.
Aqui seria o nosso tradicional campo, né, com arquibancada, com vestiário, para poder continuar o sonho de todos que moram aqui nesse local. O que mudou foi rapidinho aí uma diminuição muito grande, muito brutal, né? Fazia apenas uma arena, uma quadra pequena e desproporcionando não só o futebol amador, mas a base, né? O que os moradores não querem, que os desportistas não querem, é que aqui fique aquele campinho como está no desenho da placa, mas que fique aquilo que o prefeito prometeu. A obra vem dividindo a opinião da comunidade. De um lado, pessoas que não querem que o campo seja reduzido. E do outro, pessoas que acreditam que o projeto atual deve ser feito. Porque ele vem agregar melhorias para o idoso, para a criança, para a juventude no geral. Não é só campo de futebol, Vila Nazaré precisa de muito mais. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Foi feito um projeto, esse projeto foi colocado em pauta para a comunidade, foi aceito esse projeto, todo mundo concordou e hoje a gente vê que não está sendo da forma como deveria ser. Uma exemplificação. Fizeram os tapumes aqui ao redor do campo, que era para começar as obras, e simplesmente algumas pessoas, alguns vândalos, tiraram automaticamente esses tapumes, né? Inclusive, isso poderia ser caso de polícia, né? E assim, a comunidade da Vila Nazaré só está questionando a questão do projeto em si, né, que vai beneficiar as crianças, porque nem aqui as crianças podem mais jogar futebol. As escolinhas que a gente vê aqui, que está jogando futebol, não são nem daqui, praticamente não são daqui. Eles destacam que o campo não deixaria de existir, apenas teria seu espaço reorganizado, pois a vila não vive apenas de futebol. Não é só a parte esportiva, não é só as pessoas que jogam, que precisam desse campo, né? Nós, os jovens, as crianças, os adultos, os idosos, vão beneficiar a todos. Aqui à noite é uma escuridão, o pessoal usando droga, beneficia uma parte e a outra. A comunidade é só uma parte. A Força Aérea Brasileira vai fechar o espaço aéreo sobre a área do centro de lançamento de Alcântara para o primeiro teste do foguete sul-coreano. O aviso vale para 17 de novembro a 2 de dezembro. O fechamento é uma medida de segurança para evitar o tráfego de aeronaves, enquanto equipes brasileiras e da Coreia do Sul preparam o veículo para o lançamento. Segundo a FAB, qualquer desvio do foguete será monitorado em tempo real. O lançamento está marcado para o dia 22. É o primeiro comercial feito a partir do território brasileiro e toda a operação terá protocolos reforçados. Agora, falando de política de Brasília, Napoleão de Castro com informações do Congresso Nacional. Boa noite, Napoleão. E chegamos a esta sexta-feira. Muito boa noite a você, boa noite ao nosso telespectador. A gente volta de Brasília para fechar mais uma semana de acompanhamento com a equipe Band Cidade, aqui direto da capital brasileira. E nesta sexta-feira a gente destaca o fechamento do relatório de emendas para o orçamento 2026 para o nosso estado. O deputado Kleber Verde destacou o atendimento a diversos órgãos. São ações de órgãos importantes que estão no Estado, a exemplo das universidades, do IFMA, da UFMA, né, da UEMA, que apresentam pleitos, mas já apresenta aqui o resultado dos recursos que receberam da bancada no atendimento à população. Então isso faz a grande diferença em nosso Estado. Então a bancada, ao ouvir aqui não só os órgãos de universidade, mas todos, eventualmente, com as suas propostas, tem de todos nós aqui um sentimento de que a gente vai fazer nossa parte, né? Ou seja, colocar o recurso necessário para melhorar, assim, acima de tudo, a entrega desses órgãos. Deixando o desejo de um excelente final de semana e o acompanhamento que diariamente você faz conosco aqui da capital federal. De Brasília, Napoleão de Castro para o Band Cidade. É isso, Napoleão. Obrigado pelas informações. E a seguir no Band Cidade, Portugal e Independente brigam pela liderança no campeonato de Bacuri. O comércio lojista de São Luís está autorizado a funcionar neste sábado, feriado da Proclamação da República. Segundo a FEComércio, lojas de ruas, avenidas e galerias podem abrir das 8 da manhã às 6 da tarde. Nos shoppings, o funcionamento vai das 10 da manhã até as 10 da noite.
A entidade lembra que o trabalho no feriado é considerado extraordinário. O funcionário tem direito a 100% do adicional da hora trabalhada e uma gratificação de R$ 53. As empresas precisam informar ao sindicato a lista de colaboradores escalados e fazer o recolhimento de R$ 13 por trabalhador. As regras se aplicam apenas aos comércios lojistas. Supermercados e farmácias têm normas próprias por serem serviços essenciais. E vamos falar agora de esportes. Na Baixada Maranhense tem decisão neste sábado. Portugal e Independente brigam pela liderança no campeonato de Bacuri. Olá, amigos do Jogo Aberto. Maxwell, não se fala em outra coisa aqui em Bacuri. Jogaço sábado entre Portugal e Independente. Duas forças do futebol bacuriense se enfrentam em busca da primeira colocação do grupo D do campeonato. Neste momento, a equipe de Portugal tem 3 pontos, 2 gols de saldo, devido a ter vencido bem com autoridade a equipe do São José, e o Independente com 3 pontos, mas apenas com 1 gol de saldo, venceu a equipe do Vasco pelo placar mínimo. O retrospecto geral dos dois times, a equipe do Independente tem uma vantagem de 4 jogos, o Independente venceu 2 e empatou 2. Só que o retrospecto recente ele é favorável a Portugal, porque Portugal, com os 2 últimos empates, acabou desclassificando a equipe do Independente. Então a tendência é para um jogaço de bola, a cidade já está cheia, os hotéis superlotados, é um jogão que você vai acompanhar na tela do canal Taon para todo o Brasil. A transmissão é com Maxwell Bruno, os comentários com Rafael Araújo e eu, Elber Monteiro, estarei na reportagem. Jogão de bola, grande abraço e Lembrando que as informações do esporte você acompanha de segunda a sexta ao meio-dia com o Maxwell Bruno no Jogo Aberto Maranhão. E por hoje é só. Para você, uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.